Olá pessoal, tudo bem? Essa aula que eu vou gravar agora é especialmente para a turma da noite, do extensivo da noite, sobre um assunto que nós, na nossa última aula presencial, nós já havíamos conversado um pouco sobre ele. Então nós vamos voltar um pouquinho para a gente relembrar, né? E é o início da nossa frente 2, da parte de termologia. Então nós vamos falar sobre termometria. O que é a termometria? Estudo de temperaturas, de escalas termométricas. Vamos começar pela definição de temperatura, que é bastante importante. O que é temperatura, né? Lembrando que todo corpo é formado de partículas, de moléculas, de átomos que estão vibrando, né? Em todos os corpos. Esse estado de vibração está diretamente relacionado com a temperatura, ou seja, quando a gente aquece o corpo, esse estado de agitação das partículas aumenta, quando a gente esfria, esse estado de agitação diminui. Então nós podemos definir temperatura assim, ó. Valor associado ao nível de agitação das partículas de um corpo, certo? Então, essa é a definição formal, a definição mais correta de temperatura que a gente deve ter em mente quando a gente está falando de temperatura dentro do estudo físico, beleza? Bom, então vamos lá. E para nós registrarmos essa temperatura, para nós determinarmos essa temperatura, o que a gente tem que ter? Um termômetro, obviamente, e no termômetro uma escala termométrica, né? Então nós temos três escalas importantes, as três atualmente em uso, que é a escala Celsius, que nós usamos aqui no nosso país, na maioria dos países do mundo, a escala Fahrenheit, alguns países de língua inglesa usam, e a escala Kelvin, que é uma escala científica, uma escala diferenciada, tá? Bom, como é que se monta uma escala, como é que essas pessoas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, montaram suas escalas? Pegando pontos fixos. O Celsius, por exemplo, ele pegou como primeiro ponto fixo o gelo fundente, sob pressão normal, colocou o termômetro lá e para esse estado térmico ele registrou 0 graus Celsius. Pegou o mesmo termômetro, colocou em contato com o vapor d'água em ebulição e para esse outro estado térmico ele registrou 100 graus Celsius. Dividiu, né, entre essas duas temperaturas em partes iguais, 100 partes iguais, cada parte equivalendo a 1 grau, e estava pronto o seu termômetro. Muito útil, muito bom, né? Porque a gente tem noção de quente e frio quando se fala em gelo, em água, em ebulição, certo? O Fahrenheit, se nós, ele usou outros dois pontos fixos, né? Mas se nós colocarmos o termômetro em Fahrenheit em contato com o gelo fundente, que é o mesmo ponto fixo do Celsius, ele marcaria para esse estado térmico 32 graus Fahrenheit. E para a água em ebulição, 212 graus Fahrenheit, certo? Já o termômetro Kelvin, né? O Kelvin fez o seu termômetro com base no conceito de temperatura mesmo. Então, para esse termômetro existe uma temperatura, aqui ó, bem baixa, denominada 0 Kelvin ou zero absoluto, no qual as partículas de um corpo paralisam, não vibram mais, não tem mais agitação térmica. Então, portanto, essa temperatura é a menor temperatura possível para um corpo. Não faz sentido falarmos de uma temperatura abaixo de 0 Kelvin, uma vez que a 0 Kelvin as partículas já paralisaram, já estão completamente paradas, né? Essa temperatura, se fosse registrada por um termômetro em Celsius, essa temperatura seria registrada por um valor equivalente a aproximadamente 273 graus Celsius negativos, menos 273 graus Celsius. Aproximadamente, porque o valor exato é 273,15, tá? Muito bem. Mas se nós pegarmos o termômetro em Kelvin e colocarmos também no gelo fundente, no mesmo ponto fixo que o Celsius usou, ele vai marcar então aqui 273 kelvins. Se colocarmos no vapor d'água, 373 kelvins. Certinho? Bem, agora nós vamos imaginar que os três termômetros estão no mesmo ambiente, registrando cada qual com a sua escala valores de um mesmo estado térmico, de uma mesma temperatura. Para o Celsius esse valor é θC, para Fahrenheit, θF, e para Kelvin vai ser T. Tá? São variáveis que nós vamos depois poder substituí-las para converter de uma escala para outra. Então vamos ver como montar essa equação de conversão, que é feita
a partir de uma proporção. Veja que os tamanhos são iguais, né? Porque são termômetros iguais, somente as escalas são diferentes, estão registrando o mesmo estado térmico. Então, se eu pegar esse pedacinho, que vale θc menos zero, θc menos zero, dividir por esse pedação, que vale 100 menos zero, né? Daqui até aqui 100 menos zero, tem que ser igual a esse pedacinho, no Fahrenheit é θf menos 32, por esse pedação, 212 menos 32. Vamos repetir a mesma coisa lá no Kelvin, ó. É igualzinho, ó. Esse pedacinho, T menos 273. E esse pedação, 373 menos 273. Certo? Tudo bem? Aqui, ó. Pedacinho por pedação, pedacinho por pedação, pedacinho por pedação de cada escala, né? Pedacinho está para pedação, pedacinho está para pedação de cada escala, para podermos montar nossa equação de conversão. O que a gente pode fazer agora é dar uma simplificada, né? Aqui fica θc sobre 100, aqui θf menos 32 sobre 180, o Fahrenheit tem 180 divisões aqui, né? Enquanto o Celsius tem 100, e no Kelvin, T menos 273, também sobre 100, também sobre 100. Aí, certo? Podemos dividir os denominadores por um mesmo valor, né? Um divisor comum, que nesse caso é o 20, e 100 por 20 vai dar 5, 180 por 20 vai dar 9, outra vez aqui, 100 por 20 dá 5. E aqui está a equação, ou as equações que nós vamos usar para converter de uma escala para outra, né? Essas três escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Posso usar essa com essa, enfim, tá? Vamos agora para a apostila fazer a primeira questão, para vocês verem como é que faz esse uso, né? O bom do vídeo gravado, você pode pausar, pode voltar, né? Então já vou apagar aqui, ó, certo? Para nós podermos fazer a primeira questão. Vou deixar um pouquinho aqui as equações de conversão que a gente montou. Essa primeira questão está na página 19, tá? 19, e fala da temperatura no planeta Marte, que são temperaturas extremas, né? Uma média, temperatura média em Marte é menos 55 graus Celsius. Então ele está dando a temperatura em Celsius, temperatura média de Marte, menos 55. E que é o valor dessa temperatura em Fahrenheit Kelvin. Então nós vamos usar aqui, ó, vamos começar transformando Celsius para Kelvin, que é mais fácil. Repare bem, ó. Vou pegar a equação Celsius sobre 5, Fahrenheit menos 273 por 5. E como os denominadores são iguais, eu posso cancelar, certo? Vou colocar menos 55 aqui, que foi a temperatura dada em Celsius, e vou calcular em Kelvin. Repare que para passar Celsius para Kelvin, basta somar 273, certo? Então vou fazer 273 menos 55, vai dar 218 kelvins. Então a temperatura que equivale a menos 55 graus Celsius em Kelvin é 218 kelvins, certo? Vamos passar agora para Fahrenheit, né? Vamos converter para Fahrenheit. Agora eu vou usar Celsius está para 5, Fahrenheit menos 32 está para 9. Vou trocar o Celsius por menos 55, que é a temperatura dada. Aqui vai dar menos 11, o 9 vem multiplicando, certo?
E 9 vezes menos 11 dá menos 99. Agora o 32 vem somando. Então a temperatura em Fahrenheit, que equivale a menos 55 Celsius, é menos 67 graus Fahrenheit. Está aqui a temperatura em Fahrenheit e está aqui a primeira questão da nossa apostila. Tá? Espero que tenham compreendido, mas é uma simples substituição de fórmulas, né? E vamos para a segunda questão. Vamos fazer a segunda agora. Ó. Vou apagar aqui, depois você pausa, dá uma olhadinha com mais calma. E questão número 2. A questão número 2 fala que na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, há uma grande variação de temperatura durante o ano. A média mensal para as temperaturas mínimas é mostrada num gráfico, né? Então ele dá um gráfico mostrando as mínimas temperaturas de cada mês. De acordo com as informações do gráfico, a diferença entre as temperaturas mínimas no mês mais quente e no mês mais frio é em graus Celsius de aproximadamente. Então, vamos olhar no gráfico primeiro e ver qual é a diferença, ou a variação de temperatura em Fahrenheit entre os meses mais frio e o mês mais quente. Então, o mês mais quente foi 66 graus Fahrenheit. E o mês onde a temperatura mínima foi mais baixa é o mês de janeiro, com 18 graus Fahrenheit. Certo? Então isso dá uma variação. De 66 para 18, 48 graus Fahrenheit. Certinho? Bom, gente, agora tem um detalhe importante. A questão está querendo que a gente descubra quanto que é 48 graus Fahrenheit em Celsius. Preste atenção na pergunta. De acordo com as informações do gráfico, a diferença entre as temperaturas mínimas do mês mais quente e do mês mais frio em graus Celsius é de aproximadamente a diferença, né, em graus Celsius. Certinho? Então nós vamos fazer o quê? A variação em Fahrenheit deu 48, certo? Nós queremos a variação em graus Celsius. Variação θc. Como é que nós trabalhamos as variações? Nós vamos fazer da seguinte forma. Uma variação em Celsius está para 5, assim como uma variação em Fahrenheit está para 9. Por que esse 5 e esse 9? Esse 5 vem das divisões do Celsius, que são 100 divisões, esse 9 das divisões Fahrenheit, que são 180. Quando a gente simplifica, aqui dá 5, aqui dá 9. Repare, nós não estamos querendo saber quanto que é 48 graus Fahrenheit em Celsius. Nós estamos querendo saber se, num termômetro em Fahrenheit, variar 48, quanto irá variar se o termômetro fosse Celsius. Variação, né? Não é transformar a temperatura de uma escala em outra, simplesmente como a gente fez na primeira questão. É calcular variação. Então não tem mais aquele 32, né? Nós estamos fazendo uma proporção assim. Variou tanto em Celsius para 100, vai variar tanto em Fahrenheit para 180. E é assim que a gente vai descobrir essa variação. Então vamos lá. Variação em Celsius está para 5, 48 está para 9. Certo? A variação em Celsius vai ficar 5 vezes 48 dividido por 9. 5 vezes 48 dividido por 9. Isso dá aproximadamente 27 graus Celsius. 27 graus Celsius é a variação se o termômetro escolhido fosse o termômetro em Celsius ao invés do termômetro em Fahrenheit. Certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem, né? E até a próxima.